O presidente da Sociedade Rural Brasileira, o empresário Sérgio Bortoloso, analisa com preocupação os rumos do agro no país. Em entrevista ao Piauí que Trabalha, Sérgio Bortoloso admitiu dificuldades para o setor com a tendência de queda na safra de grãos. Nós temos um setor que ele já vinha, de certa forma, com a sua rentabilidade comprometida. Isso com os altos custos, os custos subiram demais e o preço caiu. Embora você não pode considerar que hoje os preços internacionais sejam muito baixos. Soja a 12 dólares o bushel não é um preço tão baixo, mas os custos elevaram muito naquela época em que houve aquela dificuldade na aquisição de insumos, então tudo isso. E aí ele não retornou, você sabe, aqui infelizmente nós temos isso, nós falamos que quando é para subir, sobe de elevador, quando é para descer os custos, ele desce de escada, né? Então, é até o que a gente comenta dizer. Então, hoje a viabilidade econômica está comprometida. Se você analisar que nós temos hoje um hectare de soja a um custo aproximadamente de 45 aqui para a nossa região, você fala, olha, 45 sacos para você produzir num ano com El Niño já é alguma coisa. E quando você tem outras regiões, como é do Centro-Oeste, basicamente ele vai produzir menos que isso, então já é praticamente, já era uma conta muito espremida. Com o fator climático, isso se agrava, né, Elivaldo? Você vê que hoje a gente já está pensando. E principalmente com relação ao seguro, de um seguro de renda para o produtor. Então nós temos que pensar claramente nisso, num seguro de renda para o produtor rural, para a gente evitar problemas de frustrações de safras e dificuldades econômicas como essa que nós estamos vendo esse ano, né? A frustração, sobretudo de soja e milho, pode afetar o abastecimento interno? Não, eu não acredito. Eu não acredito primeiro porque nós exportamos só os excedentes. Você vê que no caso do milho, nós exportamos 50 milhões de toneladas de milho, nós produzimos 120 milhões. No caso da soja, nós exportamos 80 milhões de toneladas e nós produzimos 150 milhões. Então eu vejo que esse perigo de abastecimento não vai acontecer aqui internamente. Mercado internacional, a China continua sendo o principal foco, o principal alvo do agronegócio brasileiro em relação a grãos, frutas, enfim, em relação aos produtos que saem do campo? Sem dúvida. Assim, a China é o nosso principal parceiro, né, brasileiro nas exportações. E a gente vê isso com uma certa preocupação. Primeiro porque a China desacelerou um pouquinho o crescimento, nós já estamos sentindo isso aqui. Uma diminuição nas compras, consequentemente gerando uma oferta muito grande no mercado. Isso causa uma preocupação. Com relação aos outros produtos, não, porque o milho, para você ter uma ideia, nós temos um mercado muito pulverizado. No caso da soja, praticamente, ele é muito concentrado, a nossa exportação com a China. Mas se você pensar hoje em proteínas, em aves, em carne suína, carne bovina, tudo, nós temos um leque de fornecedores e parceiros internacionais muito grande. Para o caso da frustração de safra no Brasil, qual a consequência que terá no endividamento do setor? Aí é que é grande, tanto que nós já estamos discutindo isso a nível da nossa frente parlamentar, nós vamos encaminhar, nós tivemos na semana passada uma reunião com o ministro Fávaro, explicamos para ele da dificuldade, ele já está ciente, ele já está trabalhando junto ao governo federal, junto à Secretaria ao Ministério, né, da Fazenda, da Economia, para que isso já mostrando para eles que nós vamos ter que disponibilizar mais recursos para essa safra, para renegociar débitos e também para subvenção de seguro agrícola, para evitar problemas futuros. Esse ambiente de redução de safra atinge o Cerrado no sul do Piauí? Com certeza, o Cerrado, porque nós estamos dentro de uma região onde você não faz mais nada isoladamente. O Brasil, o agro como um todo, que isso é traduzido em preços, isso é traduzido nas nossas exportações, na balança comercial e tal. No estado do Piauí, nós temos regiões muito boas. Em algumas regiões do estado, você vê que a lavoura da soja está muito boa. Em outras, nós já perdemos
a janela ideal de plantio, né, que atrasou um pouco as chuvas. Então, com isso, nós acabamos... Você sabe, se é agrônomo, nós saímos um pouquinho da janela ideal. Isso significa o quê? Quebra na rentabilidade e na produtividade. Com isso, também atrasou um pouquinho o plantio da segunda safra, em algumas regiões, que a gente fazia uma segunda safra de milho muito importante e vai ser reduzida. Então, nós vamos ter um impacto econômico, sem dúvida. Eu acho que a nossa região, nós já temos uma tradição, né, de problemas, principalmente com El Niño. A gente já tem sempre anos com problema de El Niño. Eu acho que não vai ser diferente esse ano, embora até agora não tenha faltado chuva, mas atrasou. As chuvas, elas estão irregulares, né? Esse final de semana choveu muito bem, mas ela ficou por um período chovendo muito em algumas regiões, menos em outras. Para você ter uma ideia, até na semana passada, dentro da nossa própria propriedade, a gente tinha a área de Talhões que já estava com 700 milímetros de chuva, e outras com 300, entendeu? Você vê que isso mostra claramente que tem não é feito de forma harmonizada, ou seja, regular. As chuvas, elas estavam muito irregulares, e isso com certeza vai trazer problema para nós, né? Agora, por falar em clima, o agro sempre é questionado nas transformações climáticas, sobretudo quando se refere a conceitos de sustentabilidade, de baixo carbono. Como o senhor situa o segmento para enfrentar esse debate e esse desafio? O agro brasileiro está pronto para apontar caminhos de sustentabilidade e de resposta a essas demandas? Eu acho que sim, Elivaldo. Inclusive, foi muito bom você ter tocado nesse tema, porque hoje, no que envolve a discussão global hoje com relação à transição energética, o Brasil com certeza vai ser um ator muito importante dentro dessa questão da mudança, da transição energética no mundo. Nós somos sustentáveis dentro da agenda ESG, né, que é Environmental, Social and Governance, que é hoje o mote da agricultura global. Em todos os setores, não é só da agricultura, não. Eu acho que nós cumprimos todos os requisitos. O que falta para a gente é uma certificação disso. Os parâmetros que julgam, por exemplo, crédito de carbono. Nós não temos dúvida nenhuma que nós, da agricultura, dentro das nossas reservas legais, que é previsto no nosso Código Florestal, dentro da nossa cultura, nós geramos crédito de carbono, só que nós não temos ainda a certificação que isso possa gerar para a gente mais recursos. Daqui a uns dias você está comercializando. Então, a política nossa agora é essa, de a gente, de certa forma, tropicalizar esse cálculo, esse balanço de emissão e sequestro de carbono, para a gente conseguir créditos e trabalhar e transformar isso numa renda maior para o produtor brasileiro, sem dúvida, né? A integração lavoura-pecuária chegou para ficar no Brasil? Sem dúvida, né? E isso é o que a gente tem divulgado muito lá fora. A ABC, agricultura de baixo carbono, você vê esse consórcio, vamos dizer, que a gente tem feito, é muito importante para o Brasil. Eu acho que a agricultura de baixo carbono é um exemplo que todo mundo deveria seguir. Eu acho que esse consórcio que nós fazemos de agricultura com floresta é alguma coisa que a gente tem que fazer. E, finalmente, presidente, o que o senhor destaca como prioridade para 2024 para a sociedade rural brasileira? Elivaldo, nós temos várias pautas, né? Os nossos comitês estão trabalhando, sem dúvida. Existe alguma coisa que hoje está atrapalhando um pouco o produtor e criado nele uma certa preocupação. Essa questão da insegurança jurídica, essa questão do direito de propriedade. Você vê que nós tivemos vários avanços, infelizmente, essa questão do marco temporal, de demarcação de terras indígenas. Eu acho que esse é um foco em que a Rural, que defende a iniciativa privada, vai continuar trabalhando. Mas nós temos outras pautas também muito importantes, como, por exemplo, essa questão da reforma tributária, onde o nosso comitê tem atuado e vai continuar atuando muito firme em defesa da nossa categoria, né, do produtor rural. Que são visões diferentes. Infelizmente, hoje a gente trabalha num universo em que o setor rural é tido como
algum lugar onde ir buscar dinheiro. Então nós temos medo que isso, no final das contas, isso traga aí um aumento na nossa carga tributária, e isso, logicamente, traga problemas para o produtor. Então, as pautas da Rural são basicamente isso.